Assista a seguir Personalidades. Oferecimento. A Choque Iluminação é uma empresa que acompanha a evolução, designer e tendências do mercado em iluminação decorativa. Não só trabalhando com produtos nacionais, mas também com importados, representando as mais variadas e conceituadas marcas de produtos para iluminação e uma variedade de materiais elétricos em geral, inclusive material pesado e industrial. Venha nos fazer uma visita. Procure um de nossos vendedores. Estamos na Avenida Francisco Salles, número 445, próximo à Prefeitura. Venha conhecer as novas instalações da Gracinha International Coiffé. Tratamento capilar a laser, spa day, depilações, dia da noiva, manicures e pedicures, cabeleireiros unissex, bronzeamento a jato, massagem corporal e facial. Rua Major Martinho Mourão, 137 Cascatinha. 3721-4789. Gracinha International Coiffé. Beleza é a minha vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Personalidades. Hoje nós vamos fazer o nosso programa daqui do Parque Antônio Molinari para homenagear o homem que foi o responsável pela construção deste local de lazer. Você vai conhecer a história do agrônomo, mineiro, político José Aurélio Vilela, que além de ter construído este parque municipal, foi o responsável por outras obras importantes para o município. José Aurélio Vilela nasceu em Santana da Vargem, Minas Gerais, e era o mais velho dos 12 irmãos. Cursou no Colégio Coração de Jesus em Varginha e também estudou em Belo Horizonte. Em 1959 se formou em agronomia na Escola Superior de Agricultura de Lavras, período em que começou a trabalhar no Banco do Brasil. Logo foi transferido para Morrinhos, Goiás, onde conheceu Maria Célia. E o banco mandava para lugares distantes, às vezes para Bahia, para o Sul e para o Centro-Oeste, que era uma região, década de 60, de um grande desenvolvimento agrícola e um celeiro bastante importante para o Brasil. Então os agrônomos que faziam concurso para o banco, eles mandavam para esses lugares menores para dar assistência e orientação agronômica. E o Zé foi para a minha cidade, que é no interior de Goiás, no sul de Goiás, que é Morrinhos, e ele foi ser agrônomo do banco lá em Morrinhos. E a gente ficou assim muito feliz. Minha casa era uma casa que tinha 5 moças, 5 mulheres. Quando minha irmã veio correndo para dentro de casa dizendo assim, olha, vai ter uma república aqui quase de frente que tem 8 rapazes. Então a gente, nossa, todo mundo entusiasmado porque gente nova na cidade, né? Uma cidade pequena de interior, fica a 120 quilômetros de Goiânia. E um desses rapazes era o Zé Aurélio. Eu assim, começando no clube, dançando, festa junina junto, e começamos a namorar. Depois de um ano que ele estava lá, sediado em Morrinhos, o banco chama de volta. Às vezes deixava apenas 2 anos, eles tinham que ficar em cada lugar. Mas aí a gente já conversou e ele falou, mas eu não vou voltar sozinho. E a gente ficou noivo e casamos e viemos para o sul de Minas. Porque, na verdade, ele é de Três Pontas, nasceu em Santana da Vargem e toda a vida, infância e juventude ele passou aqui no sul de Minas. O casamento dos dois foi realizado em janeiro de 1963. José Aurélio e Maria Célia se mudaram para Poços, onde fizeram grandes amigos. Eu tive o privilégio de vir com ele acompanhar e morar em Poços de Caldas, que também foi um grande privilégio. Uma cidade linda que eu já conhecia e vinha não só para passear, mas de moradia. Foi muito interessante, porque quando nós nos mudamos para Poços de Caldas, o Carlos se apaixonou por essa rua e daí tinha essa casa vaga. E era justamente a casa do José Aurélio e da Célia. Eles estavam morando em Brasília, ele trabalhava no Ministério da Agricultura e nós alugamos a casa do Zé Aurélio e da Célia. Então, a vinda nossa para Poços de Caldas, o primeiro lugar que nós moramos foi aqui. Logo em seguida, conhecemos o Zé Aurélio e a Célia e nos tornamos grandes amigos.
Zé Aurélio era uma pessoa muito especial, sempre com bom astral. Chegava na casa da gente, muitas vezes, sempre carregando uma fruta, alguma coisa que ele trouxe da fazenda, e sempre com um sorriso nos lábios, sempre de bom humor. Meu marido ficou muito apegado ao José Aurélio, foram grandes amigos. José Aurélio é lembrado pelos amigos pelo jeito simples e otimista que tinha de enfrentar e resolver as dificuldades da vida. O agrônomo gostava de ajudar o próximo. A generosidade é uma das principais características que tinha. Bom, nós tínhamos uma afinidade que era a mesma profissão. Além de sermos agrônomos, nós éramos agricultores e os dois éramos, nós dois éramos cafeicultores, ou somos cafeicultores. Nós sempre procuramos ver problema de pesquisa, melhoramento. Agora, eu acho que o grande mérito do Zé é que quando nós descobrimos alguma coisa, ele sempre partilhava com os outros. O Zé nunca pegou uma coisa que eu e ele víssemos de novidade, que ele não passasse para os outros. É um homem de partilhar as coisas. E isso era uma das características dele? Essa é a grande característica do Zé. E também o Zé se envolvia com as pessoas, dando amparo. Pessoa que tinha um infortúnio na vida, que hoje os bancos são impessoais, o Zé não. O Zé era aquele paizão que chegava na tristeza de alguém. Eu cheguei a visitar produtores que, depois que o Zé faleceu, que eu não queria ir ver, por exemplo, uma plantação de pêssego em Santa Rita. Que eu cheguei e falei para o produtor, olha, o Zé me convidou para vir aqui. E eu não quis vir porque eu não pensava em plantar pêssego. E a pessoa começa a chorar. Por que a pessoa começa a chorar? Porque o sujeito tinha tido uma chuva de pedra e o Zé foi lá. E o Zé foi como aquele amigo para poder amparar, mas não com aquela percepção que hoje ele estava sentindo de um novo sucessor do Zé, que ia lá para saber se o banco ia receber o dinheiro ou não. O Zé não. O Zé ia lá para confortar. Nós conhecemos o Zé Aurélio nos anos dourados, quando ele era noivo da Célia, e eles foram a Muzambim para conhecer os parentes de Muzambim. Porque eu sou de Goiás, da terra da Célia, mas a gente mora em Muzambim. E logo no primeiro encontro se desenvolveu uma simpatia. Nós também éramos noivos, então logo ficamos amigos. Eles iam para lá, a gente saía junto. A gente, depois, quando eles casaram, vínhamos aqui para a casa deles passear. E sempre éramos recebidos com o maior carinho. Quando nós nos casamos, eles foram nossos padrinhos de casamento. Então, o José era muito carinhoso, muito amoroso com a família toda. E de todas as qualidades dele, que ele possuía muitas, a que a gente mais admirava era a humildade. Porque dizem que o orgulho cria muros entre as pessoas e a humildade cria pontes. Então foi isso que ele fez a vida inteira, criou pontes, né? Então, com amizade com todas as pessoas, ele era muito bondoso e faz muita falta para a gente. Mas as lembranças que a gente tem dele são lembranças sempre muito boas e lembramos dele sempre com muito carinho. De 1995 a 1979, trabalhou como chefe da Divisão de Economia Agrícola da Assessoria Técnica do Ministério da Agricultura em Brasília. Foi representante do Ministério da Agricultura no Conselho Deliberativo do IBC. Foi membro do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal na área de fruticultura e incentivos também em Brasília. José Aurélio foi presidente da Associação Mineira de Engenheiros Agrônomos. Foi presidente da Unicob, cooperativa de café em Três Pontas de 1993 a 1995. Ele faleceu ocupando o cargo de primeiro presidente da Unicop, que é uma cooperativa nova que ele fez parte do grupo fundador lá em Três Pontas. Então era preocupado com a cafeicultura no Brasil, com a cafeicultura do sul de Minas,
e foi o primeiro presidente dessa cooperativa. Ele era muito envolvido com os negócios de café, era um agrônomo mesmo assim por paixão, e um grande fazendeiro e um grande cafeicultor. José Aurélio Vilela era defensor da natureza e sempre esteve ligado ao meio ambiente. Esta paixão foi transferida às duas filhas, Gisele e Regina, que seguiram a mesma profissão do pai, que era agrônomo. Bom, meu pai, ele foi uma pessoa muito especial para mim. Eu tinha uma ligação muito grande com ele, porque eu até segui a carreira dele profissional, né? Sou agrônoma, minha outra irmã também. Então eu vejo que ele exerceu uma grande influência sobre mim, porque todo esse amor que ele tinha, essa ligação que ele tinha com as plantas, com a parte toda ambiental, isso me influenciou muito, porque ele passou esse apreço para mim e eu passei a ter esse apreço, a gostar das coisas que ele gostava. E eu vejo assim que essa ligação foi realmente muito grande, porque meu pai, ele era um excelente agrônomo, com uma formação assim de um agrônomo atuante mesmo, mas a parte ambiental que a gente vê assim que muitos agrônomos às vezes deixam a desejar essa formação. Meu pai, mesmo tendo se formado, né, na geração de 58, que é uma geração dentro da escola da agronomia, muito dentro de uma visão de produção, de aumento de produção e de grandes investimentos, ele tinha um olhar muito grande para a parte ambiental. Então, o cuidado do solo, a preservação das nossas matas, então ele tinha isso muito presente. E eu vejo que isso eu herdei dele, esse olhar cuidadoso em relação às coisas do meio ambiente, né? Meu pai foi uma pessoa muito importante para toda a família. Ele é um símbolo, uma pessoa que personifica o amor, o humano, né, no homem. Ele foi um pai muito presente, muito carinhoso, muito amoroso, muito atencioso, que todas as lembranças que eu tenho dele são lembranças afetivas, de partilha, de troca, de compreensão, que pode parecer fatores comuns, mas são raros de se encontrar, né, no lar. E eu sou a filha mais nova, fui a única que não segui a profissão dele, e as pessoas às vezes comentam isso, né? Você foi ser bailarina. E meu pai foi uma pessoa muito importante para a minha escolha, porque ele sempre dizia que a gente tinha que fazer na vida aquilo que a gente gostava de fazer, e que ele tinha seguido a carreira de engenheiro agrônomo, mas que não era opção da mãe dele, não era opção da família, que gostariam que ele fizesse medicina, mas que a opção dele era, em primeiro lugar, a agronomia, em segundo lugar, agronomia, em terceiro lugar, agronomia, em quarto lugar, agronomia, em quinto lugar, agronomia. Então ele dizia para mim que eu deveria fazer aquilo que eu gostaria de fazer na vida. Então isso é um grande incentivo, porque seguir a carreira artística no Brasil não é muito aceitável, né? Familiarmente as pessoas querem que os filhos sigam as carreiras tradicionais, e o meu pai foi um grande incentivador para que eu seguisse a minha carreira profissional. E dentro da minha carreira profissional, eu acho que eu aprendi muitas coisas com ele sobre como respeitar os outros, como ter atenção para o outro, como desenvolver uma profissão voltada para o lado humano, né? Pensando no humano. E então ele está dentro da minha carreira também, apesar de serem profissões diferentes.
A Choque Iluminação é uma empresa que acompanha a evolução, designer e tendências do mercado em iluminação decorativa. Não só trabalhando com produtos nacionais, mas também com importados, representando as mais variadas e conceituadas marcas de produtos para iluminação e uma variedade de materiais elétricos em geral, inclusive material pesado e industrial. Venha nos fazer uma visita. Procure um de nossos vendedores. Estamos na Avenida Francisco Salles, número 445, próximo à Prefeitura. Venha conhecer as novas instalações da Gracinha International Coifé. Tratamento capilar a laser, Spa Day, depilações, dia da noiva, manicures e pedicures, cabeleireiros unissex, bronzeamento a jato, massagem corporal e facial. Rua Major Martinho Mourão, 137 Cascatinha. 3721-4789. Gracinha International Coifé. Beleza é a minha vida. Voltamos com o programa Personalidades. Hoje nós estamos aqui no Parque Antônio Molinari para contar a história do responsável pela criação deste importante local de lazer. Você está conhecendo um pouco mais da história, da trajetória de José Aurélio Vilela, que nos deixou há 15 anos, mas continua sendo lembrado pelos amigos, familiares e principalmente pela população pelas importantes obras que realizou na cidade. José Aurélio gostava de cultivar diversos tipos de jabuticabeiras. Em 1985, a revista Globo Rural publicou uma reportagem sobre a variedade da fruta cultivada por ele. A plantação é visitada por muitos estudantes de agronomia e serve de estudos para vários pesquisadores do país. Meu pai sempre gostou muito de frutas, né? De todas as frutas. E a jabuticabeira, eu acho que ele foi percebendo que, por ser uma frutífera muito demorada, demora até 10 anos, né, para começar a produzir. Então, eu acho que ele foi vendo que alguns pomares estavam sendo destruídos, aí ele coletava sementes e ia levando para lá. E hoje tem jabuticabeiras lá que são bem raras, né? Nasci, né, e cresci aqui em Poços mesmo, com o meu pai plantando jabuticabeiras em vasos. Ele plantava jabuticabeira em vasos de barro. Quando ela estava com 5 anos, ele levava para a fazenda. A nossa fazenda fica no município de Coqueiral. E lá ele tem 72 pés de jabuticabeiras de várias qualidades, né? Assim, várias variedades. Tem a branca, tem a pintada, tem a de cabinho. Então, depois de muito pesquisar, muitos pesquisadores têm ido regularmente na fazenda para tirar fotos. E depois de muito pesquisar e conversar, a gente descobriu que é uma das maiores coleções de jabuticabeira do Brasil. Licença daqui, fui para Salvador e eu sempre tive vontade de voltar a estudar. Então eu tive a oportunidade de fazer um mestrado pela Universidade Federal da Bahia e como em conversa com o meu professor, eu falei do meu desejo, como o mestrado era em ecologia, o meu desejo de fazer estudando um pouco mais essa coleção. E eu estudei, eu terminei a tese em junho do ano passado e ficou um trabalho muito bonito. O político se destacou como um dos prefeitos mais atuantes da cidade. Fez importantes obras para o município de Poços. O Parque Municipal Antônio Molinari foi um dos grandes empreendimentos que José Aurélio não mediu esforços para implantar. Os prefeitos iam deixar de ser nomeados. E o prefeito que assumiria naquele ano seria o último prefeito e logo seriam adotadas as eleições. Estava passando por uma transição nas estâncias hidrotermais, que sempre foram prefeitos nomeados. E eles precisavam de um prefeito que governaria 2 anos e 7 meses e em seguida seriam as eleições para nomear o primeiro prefeito eleito de Poços de Caldas. E para governar, os grupos políticos entraram num acordo. Eu era diretora do Colégio São Domingos, quando alguém chegou lá no colégio e me falou assim, preciso falar com você.
um desses amigos. Eu pensei que era em função de algum aluno, os filhos dele estudavam lá no colégio. Pensei, será que aconteceu alguma coisa com eles, né? Tá tudo bem, estão na sala de aula. Ele falou, não, mas não é nada com criança, não é nada com colégio, seu marido vai ser prefeito. Eu falei, vocês estão ficando doidos, que isso? O Zé é agrônomo, ligado à terra, ele nunca mexeu com política. Eu diria assim, todos nós somos políticos no fundo, né? Eu achei até que a gente é político dando as opiniões, participando da comunidade, de tudo que a gente sente no mundo. Então nós não somos alienados, mas cada um é um pouco político, mas não um político partidário, a ponto de entrar numa política partidária e numa concorrência. Ele falou, não, mas vai ser ele mesmo, tá havendo um conflito entre várias facções aqui e todos chegaram num acordo que ele seria uma pessoa que todos aceitariam. E se ele aceitar, ele vai ser convidado amanhã. Falei, nossa, fiquei gelada, sentei, falei, não é possível o que está acontecendo. E ele na fazenda, cuidando das coisas dele lá. No dia seguinte, ele sabia, mas não tinha me contado. E foi lá cuidar, olhar as coisas da fazenda. No dia seguinte ele volta e fala, olha, me convidaram e eu acho que eu vou aceitar. É um desafio, mas Poços é uma cidade muito bonita, em franco progresso, eu acho que eu posso contribuir. O Zé Aurélio foi um grande exemplo de homem público, foi também pelo legado que ele deixou. Sou casado com a Regina e a família que ele montou é um grande exemplo de homem, de vida e também de homem público. Acho que o grande exemplo que ele deixou para Poços de Caldas foi o Parque Municipal, que era um campo de golfe privado, né? Que ele teve a coragem de desapropriar e entregar para o público, para o povo de Poços de Caldas, de uma maneira, hoje é um dos parques mais importantes da cidade. Eu acho que isso diz tudo sobre o Zé Aurélio. Ele se dedicou praticamente o tempo todo da administração dele, que foi um período muito curto, só 2 anos e 7 meses, ele se dedicou a viabilizar a rodovia do contorno. É muito fácil pensar o que seria Poços de Caldas não fosse hoje a rodovia do contorno. Quem passa por ali e vê o movimento intenso de caminhões e pensa que esses caminhões estariam hoje circulando pelo centro da cidade, tem que pensar 2 vezes e agradecer ao Zé Aurélio. E depois o Zé Aurélio demonstrou uma faceta que a gente ainda não conhecia, que ele foi um administrador público extraordinário. Em pouco tempo, como prefeito em Poços de Caldas, deixou obras marcantes para a cidade, que a população usufrui até hoje. E eu até brinco que todas as árvores da cidade, porque ele plantou muitas árvores na cidade, então quando eu vejo as árvores floridas, eu falo, essa foi o Zé Aurélio que plantou. E às vezes nem foi, mas é que a imagem dele ficou tão associada ao plantio de árvores, que a gente, além do parque municipal, além da cantina municipal, que ele favoreceu os funcionários da prefeitura, e outras coisas, ele fez muitas coisas no pouco tempo que ele ficou na prefeitura. Além disso, ainda deixou essa marca, que são as aves e a arborização mesmo da cidade, que teve um incremento muito grande no seu governo. Ele criou as águas minerais de Poços de Caldas. Ele viu perfeitamente a grande vantagem que teria a cidade com a divulgação do nome de Poços de Caldas através das suas águas. Primeiro que eu acho que em 96 o Zé seria o prefeito de Poços, contrariando a Célia. E o Zé já tinha, o pessoal já tinha consolidado nesse negócio de meio ambiente. Tudo que o Zé que nós hoje estamos debatendo aí, que o pessoal estava debatendo, o Zé já praticava. Então, quer dizer, o Zé estava na frente em muitas coisas do pessoal de hoje. O Zé Aurélio também, ele teve, assim, uma visão extraordinária, porque ele cobriu o Ribeirão, onde hoje é a Francisco Salles, do terminal de ônibus urbanos, até o início da Remígio Preza, possibilitando que depois a Francisco Salles fosse duplicada. Ele fez a duplicação da Remígio Preza inteira.
Quer dizer, para um período de 2 anos e 7 meses, foi uma coisa extraordinária nessa cidade. Hoje eu enxergo coisas que ele via há muito tempo atrás, né? E que deram certo, né? Por exemplo, hoje nós temos uma funerária municipal, então todos aqui recebem o mesmo tratamento, né? O Parque Municipal é um pulmão verde dentro da cidade, todo mundo, muita gente aproveita. Fora isso, a cantina municipal que ele fez para os funcionários. Então isso são conquistas que eu acho que ele tinha uma visão muito grande, tanto de futuro quanto de bem-estar da população e dos funcionários públicos. Grande adversário que ele pudesse ter, ele tinha o carinho de conversar, apoiado, segurando o braço, olho no olho, trazendo uma proximidade com o adversário, assim, dizendo: a gente pode ser diferente, mas eu estou aqui contigo. Isso era muito fantástico, isso foi um aprendizado muito legal que eu tive com ele. José Aurélio morreu em um acidente automobilístico, deixou a sua marca na cidade e, se estivesse vivo, certamente estaria trabalhando em prol da comunidade. A Célia escreveu sobre o Zé o seguinte: que Deus desceu na terra e pegou, entre todos nós, pegou o melhor que tinha. Hoje eu sinto a mesma coisa que eu vejo na minha família, que Deus desceu e pegou a minha filha. Como Deus pegou, a Célia só não falou uma coisa: que Deus deu oportunidade de nós vivermos com essa pessoa. Então isso é muito bom. Deus permitiu que nós vivêssemos com o Zé Aurélio e que nós vivêssemos com a Daniela. E eu vejo que hoje, assim, é difícil isso, você conseguir tanta unidade, tanto comprometimento de um com o outro, do que a gente fazia, do apoio que ele me dava, da gente estudar, da gente... Às vezes, quando eu fui fazer faculdade depois de casada, e algumas amigas falavam assim: nossa, nós fazíamos uma festa por mês para reunir o grupo. Um jeito de fazer um congraçamento do grupo que fazia pedagogia. E algumas falavam assim: nossa, nós vamos levar vinho, mas meu marido não pode ver o vinho. E o meu não, ele escolhia um vinho bom para a gente não ter dor de cabeça, levava para mim até no carro, me acompanhava, participava de tudo que eu fazia. Depois, quando fui fazer mestrado, me levava lá na Unicamp, ficava esperando terminar a aula, me acompanhava em tudo. Então eu diria assim que é um testemunho, um exemplo que eu deixo para os filhos, para os genros, de companheirismo. Olha, eu acho que o que mais chamava atenção era o otimismo dele, o jeito dele lidar com as coisas e achar que aquilo era a maneira mais correta, incentivar os amigos e dar apoio na hora necessária. Era assim, uma pessoa do bem, fazendo bem para quem o rodeava e uma pessoa mesmo excepcional. Eu brinco assim, eu falo assim, eu acho que usaram uma forma para fazer um José Aurélio e perderam essa forma, porque é muito difícil eu encontrar no meu hall de relacionamentos assim, pessoas como ele. Eu acho que ele realmente era uma pessoa muito especial. E eu agradeço muito ter tido essa vivência junto dele e ter tido uma pessoa como ele como exemplo de ser humano. Porque assim, ele conseguia colocar as coisas no seu exato lugar. Então, do lado dele, assim, qualquer problema que a gente tivesse, qualquer dificuldade, sempre existia um olhar assim otimista de que aquilo ia ser resolvido, de que ele confiava muito na gente, assim, nas pessoas. Não, você vai conseguir resolver, você vai conseguir superar. E eu acho que isso é um presente que eu tive. Eu acho que hoje em dia assim, a gente vê as pessoas assim, muito pessimistas, muito desanimadas com os problemas, deixam os problemas se atolarem.
E o meu pai não, meu pai foi essa pessoa que eu tenho como exemplo de ter força, de superar, de ter sempre um olhar otimista. Ele era muito bem-humorado, ele gostava muito de fazer brincadeiras. Ah, faz, porque a gente não supre, esse lugar é um vazio, né? Um vazio para o resto da vida. Eu tento assim fazer, hoje é meu aniversário e fiz um almoço, os familiares estão aí, genro, netos, filhos, muita alegria, mas eu olho na foto dele e falo, espiritualmente ele está aqui. E agradecer a Deus pelo tempo que a gente pôde conviver junto, que já foi um presente muito grande. 45 anos de casado. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, que homenageamos José Aurélio Vilela, que era mineiro, agrônomo e foi um importante político para Poços de Caldas. Por hoje é só, um forte abraço para você e até a semana que vem. Sobre a fazenda, qual manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor.